Então vamos iniciar aqui palestra sobre pedagogia socialista, sobre ética. Eu sou Leonardo, aqui da FURG, e a professora Andréia, doutoranda da URGS. Boa tarde a todos e todas. Nós vamos dar continuidade, então, aqui às reflexões em torno da temática central do evento, né? A questão da teoria e prática dos 100 anos da Revolução Russa, né? E, de modo muito especial, né, poder contar, então, nesse breve espaço de tempo que temos nessa tarde para fazer a reflexão em torno dos processos pedagógicos socialistas, do processo revolucionário da Revolução Russa, né? De maneira especial, em nome da organização do evento, agradecer a vida de Andréia, né? Já colega nossa e pedagoga de alguns anos, né, Andréia? Desfrutamos da mesma orientação, né, de doutorado, e em alguns semestres nos dedicamos ao estudo da pedagogia socialista, mais precisamente a partir dos pedagogos russos no processo revolucionário entre 17 e 31. Então, André, então, é muito bem-vinda à nossa universidade, né? É uma alegria poder dividir essa mesa contigo. E nós temos aí em torno de 30 a 40 minutos, mas acaba quando termina, não mais do que isso, né? E depois é sempre muito enriquecedor poder estabelecer um debate com todos que estão aqui presentes. Obrigado. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria primeiramente de agradecer à pessoa do Ricardo pelo convite de estar aqui hoje, né, debatendo esse tema tão importante dentro do processo revolucionário da Rússia, em dividir essa mesa com o Léo, companheiro, então, de jornada dentro da pós-graduação e um pedagogo, né, dividir a mesa com um pedagogo, isso é muito importante também, né, enquanto categoria aqui. Eu queria dizer, então, na verdade não tinha pensado nisso, mas foi muito interessante me sentir acolhida de saída, porque a minha cidade foi muito citada. Eu sou natural de Santana do Livramento e meu avô era um operário, construiu o Partido Comunista na minha cidade, meu pai consecutivamente também fez parte da organização do partido, e cá estou. Conheci Severiano Santana de perto, um grande intelectual da minha cidade e que faleceu ano passado. Então, de saída, eu já fui contemplada na fala dos colegas, só por me sentir um pouquinho mais perto da minha terra. Eu queria, então, conversar com vocês um pouco sobre como que se deu esse processo da educação no contexto da Revolução Russa, tá? Eu pensei em estruturar a apresentação da seguinte maneira para que pudesse ficar mais objetivo para vocês e depois a gente ter um tempo de conversa, de trocas e de aprofundamento do que foi dito por aqui. Sei que durante o evento vocês já conversaram um pouco sobre o processo histórico, eu só trago algumas pinceladas, depois a gente vai direto para o contexto da própria organização da educação, os pilares, então, que pressupõem o processo organizativo da educação russa e, por fim, a experiência prática, como que isso se deu dentro do território. Tá? Ficou meio cortado, por isso que eu fiquei perto do computador aqui para poder enxergar melhor. Então, o território russo vivia no período de 17, viveu um período de diversos processos de destruição, né? Do território pelos conflitos. Primeira Guerra Mundial, a queda do czarismo, o próprio governo provisório, depois a Revolução de 17. Então a gente tinha um território devastado por conflitos. 40% dessa população encontrava-se órfão, fruto a população infantil e juvenil, né? Fruto desses conflitos. E 90% da população russa era uma população analfabeta. Então a gente tinha um contingente muito grande de analfabetos, né? Um nível de empobrecimento altíssimo da população e um país praticamente agrário, né? Com as forças produtivas muito pouco desenvolvidas. Se eu estiver indo rápido. Então, a partir desse contexto,
a partir da Revolução de 17, é construído o Narcompros. O Narcompros, que é o Comissariado do Povo, que poderia se dizer o Ministério da Educação Russa, né? Ele foi coordenado, liderado pela Krupskaya, companheira do Lenin, e pelo Lunacharsky. Por boa parte do desenvolvimento do Narcompros, da efetivação do papel social do Narcompros, ele foi coordenado por essas duas figuras. Então, ele era entendido como a entidade responsável por dar seguimento ao processo revolucionário a partir do contexto da educação. O princípio básico, então, que a Narcompros se comprometia nesse período era instrumentalizar as escolas, né? Criar, a partir das escolas, um novo contexto social. Então, a própria Krupskaya, ela coloca muito. O papel do Narcompros era instrumentalizar os professores, que consecutivamente instrumentalizariam seus alunos na construção dessa nova social de lutadores e lutadoras do socialismo. Aqui, então, só umas fotos para a gente ilustrar. Lá em cima é a Krupskaya, numa plenária para os professores, né? E embaixo a gente tem o segundo é o Lunacharsky, e o meio do canto é o Popovsky, que foi um pedagogo muito importante. Depois eu vou falar um pouco sobre ele mais à frente, porque ele é um dos colaboradores da Escola Comuna. Então, qual era a materialidade das escolas naquele período, né? Os prédios com enormes dificuldades, praticamente em ruínas, devido a esse contexto que a gente coloca, né? Então, as cidades estavam totalmente isoladas, uma falta muito grande de orientação dos professores do que deveria acontecer a partir dali, né? Os professores estavam bastante perdidos quais seriam os caminhos que a educação tomaria a partir dali. Uma boa parte desses professores eram os contra-revolucionários, que era uma pressão grande que acontecia não só dentro da organização do partido, como dentro também dos espaços escolares, e a própria falta teórica e prática que os professores tinham, né? Uma dificuldade teórica e prática do próprio conhecimento específico da sua formação, né? Então, a partir desse contexto, o que é proposto para o Narcompros? O Narcompros propõe, né, de que se construam escolas que eles chamam escolas demonstrativas, escolas experimentais, né, que pudessem, então, ali gestar propostas diferentes de educação que depois seriam, então, assumidas pelas escolas de massa. Uma dessas escolas foi conduzida pelo Pstrak e pelo Shugin, pelo Popovsky, como eu já tinha comentado, né? O Shugin, então, foi diretor da Escola Comuna, ou a escola, ele também era conhecida como a Escola Experimental do Narcompros, por muito tempo, né? Por bom tempo, de direção que ele teve na frente da escola. Então, a tarefa principal da escola era resolver os problemas, os dilemas práticos do processo, né? Como que a escola, então, quais seriam os instrumentos e como que a escola deveria proceder. Então, essas escolas tinham essa tarefa de demandar, de forjar essa nova pedagogia. Aqui eu trago um esquema para a gente mais ou menos ter uma ideia de quais são os fundamentos, então, que estavam colocados para a escola, né? O trabalho, enquanto a base sólida, né, a materialidade da escola se assenta no trabalho. A gente tem a categoria de autogestão, a concepção de educação que está colocada, a categoria de atualidade e o desdobramento disso vai se dar dos complexos sistemáticos, que eu vou explicar depois como que cada categoria se relacionava na escola e como tudo isso funcionava de forma orgânica, né? Então, a concepção de educação, né? Todo o processo de desenvolvimento dessa pedagogia, ela parte de uma visão materialista histórico-dialética de mundo, né? Apoiada principalmente nas obras de Marx e de Lenin. Eu não sei se eu cheguei a comentar, eu vou tratar aqui do processo da pedagogia socialista de 17 a 31, tá?
que depois já começa uma outra história que a gente pode vir a debater, mas o primeiro recorte que eu vou fazer datado aqui é esse período. Dentro dessa concepção de educação, essa concepção de escola, tinha a tarefa, uma das tarefas fundamentais era a concepção de coletivização da vida, né? De uma vida comunal, de uma vida coletivizada. Também a gente vai tratar um pouco mais. Então, a escola deveria cumprir os anseios da luta de classe, os interesses da classe trabalhadora. Essa era o papel social da escola, né? Servir aos interesses da classe, era acabar com o modelo da escola burguesa, né? Ultrapassar os limites da escola burguesa no intuito de construir uma escola para os trabalhadores. Então, a escola era um meio de construção de lutadores, onde a ciência e a técnica estariam a serviço, então, da classe. E uma coisa muito importante que a própria Krupskaya, eu trouxe alguns livros, esse foi um livro, por exemplo, que foi lançado esse ano pela Expressão Popular, que é a Construção da Pedagogia Socialista, escrito pela Krupskaya, que é um livro interessantíssimo que todos os educadores, né, e não só educadores, mas as pessoas que pensam o mundo de uma forma crítica deveriam dar uma olhada. E o mais interessante é que todos esses escritos, eles chegam para nós muito recentemente, né? O livro da Krupskaya acabou de sair, os livros do Pstrak são de 2010 para frente, então são obras muito recentes ainda, né? Então, uma coisa que é muito debatido dentro da escola, que não basta a gente querer tornar o conteúdo da escola crítico, né? É preciso transformar as formas da escola para que ela sirva para a classe, né? Não é uma questão só de transformar o conteúdo. Isso a gente vai debater um pouco mais para frente. Então, o aluno é concebido como sujeito histórico, né? Então, aqui dentro dessa concepção de educação, todos somos sujeitos, professores, alunos, todos que compõem a escola. Não existe uma hierarquia, né? Existe uma relação de autoridade, sim, mas não uma relação de hierarquia, né? Todos são capazes na construção dessa nova sociedade, né? E um princípio muito importante, que é um princípio que trazem do próprio Marx, que é o conceito da unilateralidade ou da multilateralidade, que é a formação de um sujeito integral, né? De um sujeito cognitivo, afetivo, artístico, estético, físico, corporal, moral, estético, ecológico. Quer dizer, um sujeito que se compreenda nas suas múltiplas dimensões, que possa se desenvolver nas suas diversas dimensões, né? O que a gente, na escola burguesa, não acontece, né? A gente é formado especificamente para uma área do conhecimento ou para desenvolvimento de uma certa habilidade, né? Aqui o papel da escola é desenvolver amplamente todas as possibilidades humanas, né? Então, aí eu comecei a trabalhar agora um pouco dessas categorias que permeiam o método da escola, tá? O trabalho. Então, o trabalho é o princípio educativo, é a base formativa, é ali que se constitui o sujeito humano, né? Então, o trabalho, no seu sentido unilateral, o trabalho enquanto construtor da minha humanidade, né? Ele é um método que fundamenta todo o desenvolvimento da escola. É pelo trabalho que eu me liberto das formas de exploração, do assalariamento e pela coletivização. É importante trazer que o trabalho sempre esteve presente na escola comuna, né? A primeira expressão do trabalho na escola, ela se dá com o autosserviço. Como eu tinha comentado, de que as escolas tinham péssimas estruturas, essa foi a primeira expressão do trabalho necessário para a escola, porque os estudantes precisavam, e os professores precisavam dar vida àquele espaço. Então, o autosserviço aqui é entendido como a manutenção do espaço e a manutenção das minhas necessidades básicas, né? Então, era desde limpar o espaço, de organizar os dormitórios, de pensar os espaços de sala de aula. Essa foi a primeira expressão do trabalho que foi desenvolvido pela comuna e que permaneceu
durante todo o seu desenvolvimento, né? O autosserviço nunca sumiu do trabalho da escola. E o último nível que chegou de aprofundamento do trabalho na escola foi o trabalho na fábrica, que eu vou comentar um pouco mais na frente, né? Que aí já vai trazer também por dentro um pouco do conceito de politecnia. Todas essas expressões de trabalho que são desenvolvidas na escola, o Shugin é um dos pedagogos que mais desenvolve essa categoria, que é o trabalho socialmente necessário. Então ele coloca como se fosse a tão sonhada união da teoria com a prática. Todas as dimensões do trabalho manual e todas as dimensões do trabalho intelectual, né, estariam dentro disso que ele e os pedagogos, então, denominam como trabalho socialmente necessário. Aqui eu trouxe um esqueminha para a gente entender como funcionava o trabalho dentro da escola, né? Então, a primeira forma do trabalho é o autosserviço, como eu já expliquei para vocês. Depois, a segunda... é importante entender que conforme a escola ia avançando, conforme a escola conquistava novas demandas, ela ia aprofundando os seus processos de contradição, os seus processos de reconhecimento do espaço, de aprofundamento da sua pedagogia, da sua auto-organização. Então, a segunda expressão do trabalho foi as oficinas escolares. O que estava em pauta aqui, né? De que os estudantes pudessem vivenciar dentro do espaço escolar também alguns ofícios, né? Então, ali foram desenvolvidas oficinas de marcenaria, de carpintaria, de costura, oficinas. Todas essas oficinas também tinham uma certa rotatividade, todos os alunos participavam, né? Isso era importante para que todo mundo pudesse se instrumentalizar com aquele tipo de trabalho. E ela também servia, de alguma certa forma, para a elevação das capacidades da escola, né? Por exemplo, a oficina de costura serviu por muito bom tempo para as vestimentas dos estudantes, porque ali naquele período, como eu havia comentado, essa era uma necessidade básica, então ela cumpre esse papel, né? Então tem toda essa, que ela surge da materialidade concreta da vida que estava sendo gestada. O trabalho produtivo, então, que é o trabalho produtivo já entra o trabalho na fábrica, que isso, a Rússia, nesse período, ela também começa a desenvolver a sua industrialização, né? A Rússia começa a desenvolver a sua industrialização e os estudantes são convocados, então, a vivenciar o espaço da fábrica. Então, essa é uma outra dimensão do trabalho que é desenvolvido pela escola, que todos esses, então, seria o trabalho socialmente necessário. Aqui eu não coloquei, mas também uma outra forma como a escola se pensava o trabalho dentro do seu cotidiano era que em muitos momentos a escola propunha alguma espécie de oficina, de apresentação cultural, de sarau para as comunidades em que estavam envolvidas. Tá? Então, estas também eram uma expressão do trabalho da escola para com a comunidade. A escola também tinha esse papel de formação da comunidade, né, do entorno onde estava envolvida, né, do contexto social onde estava inserida. E esse também era um trabalho socialmente entendido como socialmente necessário. Bom, uma categoria muito importante dentro da concepção da pedagogia socialista é a categoria de autogestão, né? A categoria de autogestão, ela nasce juntamente com a categoria do trabalho, né? Ela está junto para a escola com o trabalho. Ela nasce da necessidade de dar vida também à escola. Então, é a partir do autosserviço que os pedagogos entendem que precisam de uma certa organização para essa escola, né? E de que os alunos precisam construir autonomia e disciplina diante da construção dessa nova sociedade que vinha sendo forjada, né? Eles precisavam construir esses lutadores. Como que tu constrói esses lutadores, né? Um dos espaços importantes era a auto-organização desses sujeitos. Então, é a partir da auto-organização que é possível construir a vida coletiva.
Esse é um dos espaços importantíssimos da construção da vida coletiva. Seria viver coletivamente, trabalhar coletivamente, e aqui em nenhum momento a coletividade ela abafa ou ignora a individualidade. É através da coletividade que tu também aprofunda a individualidade, o que é diferente do individualismo, que é uma compreensão, que é o que nós mais exploramos na sociedade capitalista, né? O que a gente mais explora na sociedade capitalista é o individualismo. Aqui o que estava colocado era: precisamos viver os espaços coletivamente o máximo possível, né? A formação humana é coletiva, ela não é individual, né? E dentro desse processo, dessa construção, dessa coletivização da vida, estava a disciplina consciente, o que eu acho que é uma sacada muito interessante do método, e que os partidos políticos, as organizações de massa e todo mundo à frente utilizou muito, né? Que é a capacidade de que o meu trabalho interfere no trabalho do camarada e que, consecutivamente, esse é um todo orgânico que necessita ser compreendido conscientemente por cada indivíduo, né? Então, a disciplina consciente foi uma tarefa muito pesada, mas muito desenvolvida e que depois que ganhou força e fôlego, ela se manteve por si só, né? A importância da auto-organização em construir a capacidade dos sujeitos de saber construir a luta, de viver uma vida coletiva, né? Para isso, é necessária a auto-organização. Sem a auto-organização, a gente não sabe organizar nenhum espaço de luta, né? Isso é, para nós, mesmo vivendo sobre o sistema capitalista, ele ainda é muito importante, né? A auto-organização necessita estar articulada com a vida social, com os movimentos da realidade. Um fato importante aqui, né? Essa auto-organização que era realizada dentro da escola, ela tinha um diálogo direto com a auto-organização que estava fora da escola, com a UJC, por exemplo, a União da Juventude Comunista, né? Então, a auto-organização da escola também estava preocupada com a auto-organização externa dos estudantes. Então, havia uma comunicação com o movimento sindical, né? Principalmente quando os alunos adentram a fábrica, essas relações se intensificam. Então, os alunos também necessitam saber auto-organizar-se fora do espaço escolar, né? Enquanto coletivo, enquanto sociedade que está sendo forjada e construída. Então, como que a auto-organização estava estruturada dentro da escola? Porque falar assim parece uma certa abstração, né? Mas ela foram mecanismos que foram sendo desenvolvidos, tá? Nem sempre deram certo, tiveram diversos problemas de enfrentamento, porque a questão toda que estava colocada é que a gente já vem numa lógica de estrutura de vida individual, né? Então, aprender a viver coletivamente é uma nova forma de sociabilidade. Então, o processo de auto-organização sofreu esses impactos, né? A entidade máxima que regia dentro da escola era a Assembleia Geral. Ali todas as deliberações eram feitas na Assembleia Geral. Eram compostas por professores, dirigentes da escola e alunos, né? Todos os sujeitos, desde os mais pequenos até os maiores, participavam das plenárias, dali onde se debatiam os assuntos gerais da escola. A partir da auto-organização, se retiravam os comitês executivos, né? Os comitês executivos eram compostos por 5 sujeitos em cada comitê executivo. E esses comitês executivos também tinham a ideia de serem cambiáveis, né? De que os alunos todos pudessem, em algum momento, dirigir e em algum momento serem dirigidos, né? Então, ele tinha essa finalidade também. E os comitês executivos, eles eram 5. Esse, por fim, né? Por fim da experiência, eram 5, mas foram 6, foram 10... eles foram testando formas de como que isso pudesse acontecer, né? Então, tinha um comitê de trabalho, comitê responsável por toda a ideia de trabalho que era gerida na escola, que eu apresentei para vocês, como que esse trabalho ia ser colocado para fora, como que o trabalho era desenvolvido dentro da escola, dentro do autosserviço, dentro das oficinas, dentro da fábrica, né? O comitê de higiene, que era responsável pela estética do espaço, inclusive pela garantia da higiene dos camaradas, né? Eles tinham todo esse papel também.
O Comitê Educacional e Político tinha a ideia de pensar o currículo, de pensar as estratégias políticas que a escola tomaria para com a sociedade. Bom, tinha mais esse papel da parte, vamos dizer, formação intelectual, tá? E o Comitê de Balanço Estratégico, que foi um comitê que teve muito problema, porque era um comitê que seria responsável pela segurança de que os outros comitês funcionassem. Então, ele, por um momento, ele foi entendido como um comitê de opressão, e depois ele teve que ser mudado, então ele foi sendo adaptado, e o comitê de secretariado, que então dava suporte técnico para todos os outros comitês funcionarem. Em geral, a escola, uma coisa que eu não comentei, a escola comuna, ela começou com 100 estudantes, mas teve 300, 400, então ela variou muito conforme a necessidade e a demanda, né? A categoria de atualidade, né? A categoria de atualidade é uma categoria que foi muito chamada a atenção pelo PSTRAC, pela importância desta categoria, né? A categoria de atualidade, ela expressa nada mais do que tem de mais avançado na sociedade. Então, seria como que a escola, a partir do que é construído na coletivização da vida, o que se tem de mais avançado? Se a gente fosse pensar hoje a categoria de atualidade para a escola, tá? Qual é o debate mais pulsante na sociedade? Hoje a gente tem vários debates, por exemplo, a questão LGBT, a questão racial, a questão de gênero, todas essas são questões pulsantes na sociedade e que estão a todo momento em disputa. Então, esse era um dos papéis da atualidade, né? Como que naquele momento a Rússia vivia esse processo de industrialização forte, né? A categoria da atualidade muito foi pensada a partir da demanda da fábrica, a partir das demandas do que ali estavam colocadas. E também, óbvio, que as questões culturais permeavam, mas principalmente ali estavam colocadas as questões da materialidade da vida, do trabalho, né? Então, essa foi uma questão importante, porque para o coletivo de professores, né, instigarem seus alunos, eles deveriam estar profundamente embebecidos da atualidade, embebecidos do que acontecia. Por isso, a inserção direta na organização política. Os professores tinham esse papel importante de estarem organizados no movimento político da Rússia, né? É isso que lhe garantia também aprofundar a atualidade na escola, né? E aí que tá, aí de novo, né? Não se trata somente de um conteúdo crítico, mas uma nova organização, onde a atualidade possa ser vivenciada pelos estudantes no seu cotidiano. Bom, os complexos de estudo, né, que foram bastante debatidos no Brasil, a gente também tem alguns reflexos disso em Minas, por exemplo, Mato Grosso, por exemplo, com os ciclos de formação humana, aqui no Rio Grande do Sul, né, ensino médio tentou tratar um pouco disso, sobre a questão da politecnia, e o debate dos complexos sempre tiveram à tona, né? Nada mais é, o complexo seria como dar vida, né, ao estudo a partir disso, né, a partir desse contexto. Então, na centralidade estava sempre o trabalho, a sociedade e a natureza. Então, geralmente, os conteúdos se davam por temas gerais, que depois se dobravam em temas de estudo, e elas estavam relacionadas em algum momento com a sociedade, em algum momento com a natureza. Então, isso para o primeiro ciclo, como eles chamavam, que seria o ensino fundamental, ali, era mais fácil, porque era um professor que seria responsável por todas aquelas matérias. No momento em que passa para o segundo e terceiro ciclo, isso já se tornava um pouco mais complexo, porque demais professores deveriam trabalhar com essa temática. Então, precisaria necessariamente de uma organização muito coesa por parte dos professores, para que pudessem entender como é que o complexo funcionava, para poder construir isso com seus estudantes, né? E entendendo aqui que os estudantes também
também fazem parte desse processo, né? Não é uma coisa pensada unicamente pelos professores e lá e reproduzida aos estudantes, né? Os estudantes também estavam dentro da construção dos complexos, também junto com os professores, elegiam as matérias e os temas em que naquele momento eram mais importantes de serem estudados. Então seria uma coisa importante, né, que a Krupskaya também debate bastante, porque depois, mais para frente, essas questões todas são colocadas a xeque, né? Se realmente essa forma daria conta de repassar os conteúdos necessários aos estudantes e tal, né? E ela sempre coloca, né, de que a importância de que a escola comuna, o modelo da pedagogia socialista, ele não anula o que socialmente foi construído de conhecimento da humanidade, né? Então, as camadas populares, os trabalhadores necessitam obrigatoriamente de apropriar-se do que foi construído historicamente pela humanidade, né? E o papel do complexo sistemático é esse. Só que, diferente da escola burguesa, o que está colocado aqui é a lógica da vivência orgânica da construção desse conhecimento, né? Aí aqui é um esquema feito pelo Freitas, pela Caldarte, que não é um esquema muito fácil, está ruim de enxergar também, mas é de como mais ou menos o complexo era desenvolvido dentro da escola, né? Eles tentaram materializar isso num esquema de como que isso acontecia, né? Bom, dentro disso eu acabei que não falei muito na questão da politecnia. A politecnia, então, está voltada ao desenvolvimento multilateral da juventude, com finalidades pedagógicas, a fim de desenvolver os princípios científicos e gerais da organização do trabalho, tendo como base os ramos da produção. O que é isso? Com o mesmo princípio da atualidade que está colocado lá, os estudantes deveriam se apropriar do que estava sendo mais desenvolvido nos setores produtivos, né? Então, deveriam reconhecer os ramos da produção, as diversas formas de como a produção é desenvolvida, né? Então, há essa importância de que a escola ultrapasse os muros e vá para os espaços onde o trabalho é construído socialmente, né? Então, aqui está colocado o trabalho socialmente, os trabalhadores livremente associados, porque aqui o princípio da cooperação é o que rege esse trabalho na fábrica, né? Essa visão integral do trabalho, né? E de um trabalho colaborativo. Então, os avanços e as dificuldades nesse período, né? O primeiro período de 17 ao 22 foi o período mais difícil, porque foi o período onde as forças foram mais movimentadas para que a escola pudesse se desenvolver, né? Primeiro, superar essa onda contra-revolucionária que cercava o professorado, né? E não só o professorado, os estudantes também. Terminar com a escola para meninos e para meninas. Essa foi uma luta travada por um bom tempo, né? Construir as escolas mistas, né? As chamadas escolas mistas. Eliminar o ensino religioso, né? O ensino em geral, o ensino da catequese. Incentivar a organização da juventude. Então, a escola teve um papel fundamental, por exemplo, na construção da UJC. A escola teve uma colaboração bastante rica nessa construção. Elaborar esses princípios, né, que foram colocados, né, chegar nessa materialidade, né, a gente a partir do que estava posto, né, como construí-la a partir dos pressupostos do materialismo histórico dialético. Essa foi uma tarefa bastante árdua. Aprofundar esse conhecimento passando por ciclos, porque a escola tinha 3 ciclos, né? Então, o conhecimento era aprofundado também conforme
o ciclo que os estudantes iam passando. A introdução da educação estética, né, que era principalmente, essa educação estética, principalmente tinha a ver com esse papel que a escola cumpria para além dos seus muros. Tinha a ver com as peças que desenvolvia, com os sarais que desenvolvia, com essas habilidades artísticas que ela propunha para os seus estudantes, né? Nessa ideia dessa compreensão desse sujeito desenvolvido nas suas diversas dimensões. A superar essa herança latifundiária burguesa, né? Então, superar essa escola que naquele período ainda era uma escola livresca, verbalista, superar esse método, né? A importância da introdução do autosserviço, depois consecutivamente das oficinas e chegando ao trabalho na fábrica. De 23 a 29 foi o processo em que a escola, então, propõe mais amplamente essa proposta para as outras escolas de massa, né? Então, nesse período, é um período em que ele se detém a escrever a experiência, né? O Lunacharsky, a Kupskaya, o Pistrak, o próprio Lenin, se detém, então, a uma vasta produção para que isso pudesse ser apropriado pelas escolas de massa. Então, esse é um período de intensificação dessa massificação dessa pedagogia. E o aprofundamento dos complexos de estudo, isso sempre foi uma questão que teve em voga, né? E, nesse período em específico, se amplia, então, o trabalho na fábrica. Aí, praticamente, os alunos, todos no turno integral ou turno de estudos, estavam com algum tipo de atividade na fábrica. Após 29, então, aí é um período já de discussão interna muito grande dentro do Narcompros, né? Então, aí começam períodos de divergência, principalmente pela ideia da eliminação da escola. Aí a teoria norte-americana, principalmente do Dewey, começa a emergir dentro das discussões de que se nós chegamos numa... Aí entra nesse período do debate do Estado, se o Estado estaria ou não dissolvido, se nós não deveríamos ou não dissolver o formato da escola, né? Vários debates foram feitos, né? Nesse período também de transformar os complexos temáticos em métodos de projetos, né? E em 31, então, que desemboca a primeira reforma educacional, né? Que aí, a partir dali, é contada uma nova história para o processo de educação da Rússia, né? O Shugin, o Pistrak e alguns outros militantes foram assassinados, então já tem... Tá, encerrando. Já tem uma outra história a ser contada. Eu não comentei muito aqui sobre o Makarenko. O Makarenko é um importantíssimo pedagogo russo e que há divergências também dentro do campo epistemológico sobre a atuação dele dentro da pedagogia socialista, né? Alguns dizem que ele se manteve sempre na linha crítica, outros colocam de que ele não fez uma contraposição ao Stalin. Bom, aí tem várias questões que permeiam o debate em relação ao Makarenko. O Makarenko também era responsável por escolas experimentais no Narcompros, só que diferentemente do Pistrak, as escolas do Makarenko eram escolas com a maioria deles menores infratores. Então, era um outro tipo de demanda para a escola, um outro tipo de massif também. O Makarenko, ele trabalhou muito, ele aprofundou muito a questão da coletivização da vida. Ele é um teórico que ajuda muito a pensar a coletividade. Meu tempo está terminando. Algumas fotos ilustrativas ali, é uma oficina dentro da escola, os educandos com os professores. E assim, o que dessa experiência da pedagogia socialista russa fica para nós, né? Bom, como eu disse, essas obras são visitadas há muito pouco tempo, na própria Rússia, né? Com a morte
do Bistrat, do Shugin, ela também ficou bastante tempo apagada na história da educação russa, né? E no Brasil também, é muito mais recente ainda. Mas o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, sempre, dentro da sua pedagogia, pautou a pedagogia socialista, né? A construção do seu método pedagógico, da sua visão social de mundo, está muito amarrada e ligada à pedagogia socialista e também ao Paulo Freire aqui no Brasil, né? A teologia da libertação e tal. A gente pode dizer que a ITERRA, a Escola Instituto Josué de Castro de Veranópolis, é uma escola que experiencia em sua prática a pedagogia socialista. Obviamente com contradições, porque aqui está colocada uma sociedade capitalista, ali estava sendo desenvolvida uma sociedade socialista, né? Então são contextos diferentes, mas o MST é a organização que a gente reconhece hoje que mais se aproxima do desenvolvimento da pedagogia, de uma pedagogia no seu sentido da emancipação humana, né? Então, ali dentro, os estudantes têm o princípio da auto-organização, a atualidade prepassa todos os processos de desenvolvimento das suas atividades, o trabalho é o princípio educativo. Então, é uma experiência bem interessante, que vem sendo forjada pelo movimento desde os anos 80, e que traz frutos muito bonitos, né, e que deveriam ser apreciados pelas pessoas mais de perto. Bom, no momento era isso. Eu agradeço muitíssimo de novo e fico aberta a questionamento, alguma coisa que possa ter ficado em aberto. Muito obrigado, Andréia, pelas tuas colocações. De maneira muito breve, aqui eu fiz algumas anotações, né? E antes de colocar o debate aqui em questão, nós temos ainda alguns minutos. Andréia, revolucionariamente pontual no seu tempo, né? Talvez uma dessas categorias, desses princípios da pedagogia socialista, certamente é a questão da disciplina, né? Então, que está colocada dentro do princípio da auto-organização. Então, Andréia, para dialogar contigo e também abrir um pouco o debate aqui com os presentes, gostaria somente de pincelar algumas questões que dizem respeito à pedagogia socialista e que necessariamente precisam ser sublinhadas quando a gente fala disso dentro de um contexto como o nosso, que é o contexto brasileiro, permeado por contradições, sobretudo no tempo atual, né, que a política educacional vem sendo, de uma maneira vertical, vem sendo modificada, né, vem sendo passando por um processo de contra-reforma, né, e falando nisso eu já falo na base nacional comum curricular, né, que desde o período do governo anterior, com a intensificação agora, né, vem passando por um processo, a última versão, principalmente da base, bastante elaborada por uma empresa de consultoria, né, contratada pelo MEC, a própria reforma do ensino médio, que tem a ver com a questão da politecnia, que interessa a vários estudantes aqui, sobretudo estudantes que vão trabalhar com ensino médio, de histórias, matérias específicas. Tá? Acho que alguns pontos que a gente pode destacar da fala da Andréia e também para provocar o debate. Né? É importante colocar que o processo educacional e pedagógico no período revolucionário, ele só pode ser compreendido se nós entender a educação dentro da lógica revolucionária. Por quê? Porque a educação no processo revolucionário russo, ela cumpre um papel na reconstrução do país, né? Dada essa característica que a Andréia colocou no início aqui da sua fala. Então, quando o Shugin, que é um dos pedagogos russos, cria lá o conceito de trabalho socialmente necessário, esse conceito não nasce assim do nada na cabeça do Shugin. É trabalho socialmente necessário porque é um trabalho socialmente necessário para reconstruir a sociedade com bases socialistas. Né?
E por isso o trabalho é uma categoria central. Não é uma categoria central a partir da ideia que vai se colocar na matéria, mas a partir da necessidade de construir a Rússia novamente. Né? E a preocupação da escola russa nesse período se dá a partir da incorporação dessas categorias na vida prática. Né? E no segundo momento ali, que André colocou, a partir, principalmente depois da morte do Lenin, né? Quando o debate em torno do politecnismo começa a vir à tona, é um momento também que a sociedade russa também vai passando por um processo de transformação e a sua ampliação na sua gama econômica. Né? Então, a politecnia, na experiência russa, o que ela significa? Ela significa a tradução da organização da educação russa através de um sistema educacional que tem por base esses princípios que foram falados aqui. Então, a politecnia é um sistema educacional que os autores chamam de politecnismo. Né? É um sistema educacional, e por isso nos estranha muito quando nós temos aí no governo Tarso, no Rio Grande do Sul, o chamado ensino médio politécnico. Como assim ensino médio politécnico se é só no ensino médio? E não pensa o sistema educacional como um todo? Né? Então, essa é uma nuance, é uma diferença bastante gritante que está colocada aí. Né? Então, Andréia, para nós abrir o debate aqui com o pessoal, como é interessante a gente pensar esses princípios de organização que hoje se manifestam no Brasil através das experiências dos movimentos sociais, não só o MST, mas também o MST, outros movimentos, que de alguma maneira, com todas as contradições que tem, procuram articular trabalho intelectual, trabalho manual, auto-organização, né? E uma série de outros elementos ali. Como que isso nos ajuda a pensar hoje a política educacional brasileira na forma como ela está colocada, né? A partir desses problemas que são enfrentados aqui, que já eram enfrentados no outro governo, que estava completamente alinhado com os princípios da educação burguesa e capitalista, e que se intensifica agora aqui também. Né? Então, dito isso, eu gostaria de abrir aqui para o debate, né? E aí depois, de repente, aí duas, três perguntas, aí a André vai colocando. Bem? Quem tiver questões, aí, por favor, vem aqui no microfone. Primeiramente, quero agradecer a fala. Eu sou da História de Licenciatura. Eu acho muito importante trazer esse debate porque a gente, em 4 anos de curso, a gente vê educação, né? E em nenhum momento se fala que é uma educação burguesa, que é uma educação sobre viés capitalista, né? E aí a gente sempre se pergunta, nossa, meu Deus, mas essa educação que eu estou tendo aqui na universidade, vou dar aula na escola, qual é a função dela, né? A gente não fala sobre isso. E a gente está sempre reclamando, a gente está vendo que essa educação não funciona, mas a gente sempre fala, não, eu vou mudar a forma, vou mudar isso, vou mudar aquilo e vai resolver. E aí quando a gente começa a parar para estudar e ver que não, a função da escola, a função da universidade é formar trabalhadores na lógica capitalista, então eu não vou conseguir resolver simplesmente eu dando a minha aulinha lá e tentando fazer essa disputa, né? E aí eu acho bem importante essa mesa aqui, porque talvez muitos colegas nunca tenham ouvido falar sobre isso, assim, sobre uma outra educação, sobre um outro viés de educação. Aí, indo mais para a experiência da Revolução Russa, eu li naquele livro Mulher, Estado e Revolução, teve um debate muito grande sobre as creches, né, que é uma outra ideia de sociedade, uma ideia de coletivização das relações sociais. E aí tem um debate muito grande sobre as creches, muito relacionado à questão de gênero, né? Que dentro da sociedade capitalista, a gente sabe que a criação dos filhos, né, é colocada sobre as mulheres, e se a gente estava propondo uma outra sociedade, não era simplesmente, nós estamos numa outra sociedade e está tudo bem, agora os homens vão dividir com as mulheres a função, a gente tem que ter circunstâncias materiais para que isso se efetive. E aí se tinha um debate sobre as creches, eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu li no livro que havia um debate bem intenso de algumas dizendo que as crianças deveriam ser meio que retiradas e tipo, viver em internatos ou não. Eu queria, se você tem conhecimento sobre isso, falar um pouquinho sobre. Obrigada.
Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Por favor. Andréia, eu também queria agradecer a tua fala. Como a colega mencionou, a gente estuda 4 anos de licenciatura e pouco se conhece sobre essas questões educacionais na Rússia. E, levando isso em consideração, o colega Celso me pediu para te questionar, então uma pergunta ali, eu sou Yasmin, me pediu para te questionar sobre as teorias do Stack, de como a gente pode utilizar elas dentro do contexto brasileiro atual, né, da nossa educação, enquanto professores de história. Né. Eu queria compreender um pouquinho melhor de que forma ele, como estudante, ele vai passar pelo estágio, depois iniciar a docência, pode utilizar essas teorias dentro do ensino brasileiro. Tudo bem. Eu achei muito interessante, assim, acho que é um tema também, acho que interessa a todos nós, mas eu fiquei muito interessado em saber a extensão da experiência, por exemplo, quanto a porcentagem da população que foi atingida pela experiência de reorganização escolar, se tem estudos assim do impacto social que isso teve a médio prazo. Porque a ideia era construir trabalhadores e trabalhadoras libertos das amarras e da ideologia burguesa, capitalista, e qual foi o impacto disso, por exemplo, nos anos seguintes. Se isso teve impacto, por exemplo, sei lá, nos anos 30, na resistência aos esforços de guerra, nos anos 40, lá. Se esse período inicial da experiência da reorganização pedagógica impactou posteriormente a sociedade russa e de que forma? Obrigado, André. Ver se eu não me perco, é a Gabi, né? Então, ela coloca muito bem, né? Tem bastante gente da licenciatura aqui? Ah, legal. Porque por mais que eu seja uma pedagoga, o Léo seja um pedagogo, esses são assuntos que eles não estão no currículo da formação dos professores, né? A gente não entra. Então é uma busca que a gente faz por fora mesmo, né? Contra a maré mesmo, porque ela não está nos currículos. O que está colocado ali para o processo de desenvolvimento da Rússia, né, o papel social da escola, né, que papel social a escola cumpre ali, né, ela tem um papel social determinante, né, que em todo o início nesse livro da Krupskaya, que eu falei para vocês, quase todo o início, que são relatos, são cartas, são exposições, são matérias de jornais, ela coloca construtores e lutadores da nova ordem social, né? O que a gente tem na escola, a nossa escola, né? Nossa escola capitalista cumpre seu papel perfeito, né? Ela cumpre o papel de construir os sujeitos que precisam da manutenção da ordem dessa organização social, né? Então, E dizendo isso, como que, acho que foi um colega que perguntou, como que a gente pode pegar a experiência do PSTRAC, né, e trazer ele para a educação pública, né? Bom, tentativas já foram feitas, né? Existem experiências importantes, existem experiências acontecendo no âmbito da escola pública também, não só dos movimentos sociais, que demonstram avanços e que têm dentro do seu currículo algumas inspirações do PSTRAC. Qual é a questão que, para mim, está colocada e para o próprio Luiz Carlos de Freitas, quando escreve o prefácio da Escola Comuna, ele diz, né, de que não é uma questão de conteúdo, né, é uma questão de forma e conteúdo. Como que a gente modifica a estrutura das nossas escolas sem mexer na forma, né, só mexendo pelo conteúdo? É impossível dentro dessa concepção. A gente precisa ter uma outra estrutura, uma outra forma organizativa de escola, né? Que os estudantes sejam sujeitos ativos, sujeitos históricos da construção da sua própria humanidade, né? Então, a escola
capitalista, da forma como ela é organizada, na sua forma, ela não possibilita ao conteúdo ao que ela tem, né? Além do que ela tem. Né? Então a gente precisa transformar não só o conteúdo o conteúdo crítico que a gente precisa transpor para os nossos alunos, mas também a forma como a gente encara o espaço escolar, né? Descentralizar o papel do professor. Isso é importantíssimo. Isso não é nada de escola nova, né? Porque muito... isso debate de escola nova, mas não tem nada a ver com escola nova. Depois, sobre as questões das creches, né? Sim, tinha um debate muito grande em relação a isso, que era a questão das crianças com terrenidade, né? Que eles chamavam. Qual era o papel dessas crianças na organização da luta, né? E como que a gente constrói lutadores com tão pouca idade, né? Então esse foi um debate que circulou muito dentro das creches, né? Porque a ideia é de que nós somos em pleno processo de constituição e transformação desde o momento em que a gente vem para a vida, né? Então, obviamente que cumprindo demandas específicas que estão ligadas diretamente com a sua capacidade motora, cognitiva, emocional, mas que já cumprem desde muito cedo um papel social importante na construção de uma sociedade, né? E se a gente pensar isso para hoje, na questão das infâncias, eu trabalhei bastante tempo na educação infantil nas creches, né? Em creches. Isso é uma questão muito delicada, porque a creche ainda é vista como um espaço de cuidado e de lugar de quase que não há conhecimento, não há desenvolvimento humano ali, é só um espaço retirado, né? Então isso também estava em pauta lá na pedagogia socialista naquele período. Yasmin, tá, já, como a gente transpõe, né? E depois o colega Francisco foi... Oi? Frederico, desculpa, Frederico. Um dado importante que eu não falei ali, que em 10 anos da Revolução não existia mais nenhum analfabeto na Rússia, né? Então isso é muito grande para um contingente de 90% de uma população analfabeta. Então foi um esforço gigantesco de instrumentalizar os sujeitos, né? Obviamente que depois de 31, esses pedagogos foram silenciados, né? Silenciados na sua teoria e na sua experiência prática. Agora, quais foram os requisitos disso, como que isso ficou no cotidiano depois, é uma boa pergunta. Eu também tenho curiosidade de saber, né, de como que a gente, se a gente for na Rússia hoje, qual tipo de referência ainda se tem daquele período? Será que a escola ainda incorpora? Eu não saberia, ficaria com essa dúvida, assim, não saberia te responder também. Não sei se eu respondi tudo, se eu acabei esquecendo alguma coisa. Pessoal, ainda temos mais 5 minutos? Não temos mais 5 minutos, então teríamos há 5 minutos atrás, né? Agora não tem. Né? Então, em nome aqui da nossa universidade, da organização do evento, Andréia, novamente agradecer a tua contribuição, né, para com esse tema. A gente sabe que tem um bom caldo ainda, né, para infinitas obras que precisam ser traduzidas, mas são muitas obras, porque quando a gente está fazendo o estudo de uma obra, quando vê sai outra obra, e aí bagunça todo o sistema de estudo que a gente está tendo em cima da pedagogia socialista, mas esse é o papel um pouco também da pesquisa, né? Então, agradecer a tua sistematização, a tua contribuição com as nossas reflexões aqui à tarde, e deixar aí 2 minutinhos para tu fazer a tua palavrinha final. Bom, então, já comecei agradecendo, termino agradecendo de novo, né?
Agradeço muito o espaço, é sempre bom falar sobre esse tema, é um tema que me instiga muito enquanto pesquisadora, enquanto militante, enquanto militante da minha prática de professora e tudo, né? Então, é sempre bom falar sobre esse assunto. Agradeço o espaço, fico feliz de que a FURG, né, junto com esses professores, tenha pautado esse tema e trazido para a roda de discussão. Obrigada.